Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está muito feliz de estar dando um start, dando um início aí no nosso novo projeto. Tá? Eu e a Priscila estamos aqui recebendo vocês no nosso podcast, no Elas Pode Mais, onde a gente tem o intuito ali de estar trazendo informação para a comunidade, porque a gente acredita que informação é poder. Então, a partir do momento que você tem informação, que você sabe tudo que você pode, tudo que você tem direito, você tem ali mais poder, você consegue alcançar mais as coisas. Meu nome é Larissa Egeia e eu sou uma das entrevistadoras e participantes aqui do podcast. E eu sou a Priscila Fleury e também sou participante e entrevistadora do podcast. E hoje a gente está recebendo, assim, com muito prazer. Ela sabe, assim, que foi um programa gestado, né? A gente quis muito estar aqui com ela no nosso primeiro programa. E a gente está com você. Obrigada, bem-vinda, Maíra Tomo. Obrigada, fiquei emocionada agora. Muito obrigada pelo convite. Compartilhando do mesmo sentimento de vocês, né? Conhecimento é poder. Então, a gente usa de todos os artifícios que a gente tiver para levar mais conhecimento para as pessoas. Por isso, meu prazer em aceitar o convite imediatamente, né, para estar aqui com vocês. Obrigada, Maíra. E como a gente estava conversando, gente, um pouquinho antes de entrar no ar, às vezes, né, as pessoas elas não têm noção do que elas podem. Às vezes não é nem questão de dinheiro, né, Maíra? Não é questão de você ter condições financeiras para adquirir aquilo, e sim falta de informação, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre o direito dos autistas. Né, por isso a gente chamou a Maíra, que está aí ativa, né, dentro dessa luta, né, pelos direitos dos pacientes especiais, com necessidades especiais, principalmente dos autistas. Né? E aí eu queria saber, Maíra, conta um pouquinho de você pra gente, como que você chegou aí nesse público, né? Como que o autismo surgiu na sua vida, porque ele surgiu, né? Ele surgiu, né? A gente, quando engravida, a gente tem um sonho de ser mãe de uma criança em que você vai passar os dias e esperar ela te olhar, ela falar mamãe, você levar para o parquinho para brincar com outras crianças. E eu muito cedo me surpreendi com uma criança que não fazia nada disso que eu sonhava, né? Então eu passei ali da minha maternidade desejada e esperada para uma maternidade nova, complexa, né? Eu não tinha informações do que ia ser da minha vida com uma criança que não respondia ao que eu aprendi que era normal para uma criança fazer. Uhum. O Felipe é o meu filho, hoje ele tem 7 anos, mas o diagnóstico dele veio com 2 anos, né, de idade. Aos 2 anos ele foi diagnosticado com um transtorno do espectro autista, porque, né, muito cedo eu conseguia ver ali que o Felipe não era como as outras crianças, não fazia o que eu imaginava que ele deveria fazer com a idade que ele tinha. Aos 2 anos, meu marido chegava do trabalho, por exemplo, chegava na porta de casa e o Felipe não olhava para a porta. A sensação que ele tinha era que o filho dele não gostava dele, porque sequer sentiu a ausência dele, né, durante o dia. Comigo era um pouco diferente, porque como eu passava muito tempo junto com ele, né, eu nem sabia que eu já fazia uma intervenção precoce com ele, né, já brincava ali dele me olhar. Então, comigo eu não tinha muita distância, mas com as outras pessoas era, sim, notável, né, levar ao parquinho, com o pai, com a família, e aquilo ali não poderia ter outro nome, né, estava distante do que era normal ali, que era dito normal, né, para outras crianças. E a gente tem um sobrinho que, na época, ele tinha 3 anos, já tinha sido diagnosticado com autismo. Então, eu comparei, né, o que o Enzo tinha, as características do Enzo e as características do Felipe. Eu também tinha uma outra sobrinha que nasceu ao mesmo, né, 2 meses de diferença. Então, o que a Manu fazia, o Felipe não fazia. Então, todas essas situações foram me levando a buscar o diagnóstico de autismo do Felipe. E qual que foi, assim, acho que a gente não deixa de perguntar isso, né? Assim, qual foi a situação mais marcante para você como mãe? Você falou assim, gente, eu esperava que isso acontecesse e eu não tô vendo isso. Porque, assim, você escuta, na hora de mamar e tal. Para você, o que foi mais, assim, pesado você sentir, assim? Como mãe, né? Falando como mãe. Larissa,
eu brinco, né, que a parte do amamentar, eu ainda não conseguia perceber essa fase da olhada. Afinal, assim, né, é um momento que você está muito cansada. Sim, eu mesma, muito. particularmente, eu não consegui identificar na parte do mamar. Mas, né, eu esperava que muito cedo meu filho falasse mamãe, né? Você sonha ouvir a palavrinha mamãe. Eu estava falando com a Priscila ali na estante que, né, a criança não fala, você já fica desesperada. Ela pode não olhar para o lado, ela pode não falar com outra pessoa, não pode ver o cachorrinho, mas ela não falar já é desesperador. E eu esperava que meu filho falasse mamãe muito cedo, né? Eu pudesse ouvir essa voz dele e eu não ouvi, e foi o que mais me angustiou. Aliás, né, o Felipe foi falar mamãe com quase 5 anos de idade, me chamar, né? Mamãe com quase 5 anos de idade. Que emoção. É muita emoção, mas você passa eu passei, né, por quase 5 anos carregando aquela vontade aquela expectativa do dia que ele falasse mamãe. Olha só. E como é que foi, Maíra? Você percebeu os atrasos, né? Você foi percebendo a cada dia que passava, tendo as referências, né, dos sobrinhos. E como é que foi em relação aos outros familiares? Porque o que vem muito para mim no consultório é, Priscila, ninguém via. Eu sempre vi, mas ninguém notava as características que eu estava ali notando no meu filho. E aí, muitas mães passam anos nessa luta de convencer, né, os pais, porque muitas não têm uma certa, como é que eu vou te dizer, condição financeira, né, de ir sozinha, tomar a frente, assumir ali, até porque o gasto é muito alto. Então, assim, como é que foi em relação ao que você percebia e ao que seus familiares percebiam do Felipe? Nem preciso contar, né, gente? Eu era a louca da família. Você é louca. A mãe é sempre louca. A mãe é sempre a louca. Não tem nada de diferente mesmo com a comparação, né? Isso muito com a minha família, com a família materna do Felipe, né? Com a minha família, porque da parte do meu esposo tinha um sobrinho, já que é autista, então todo mundo compreendia o que eu estava... Tinham as suas dúvidas, mas era levado a sério cada vez que eu apontava algo que o Felipe deveria fazer e não fazia. Mas na minha família, talvez não, né? Certamente o amor todo que sente por mim, pelo Felipe, não queriam crer que algo não estava ali num caminho que era considerado normal, padrão, né? Meu pai era o primeiro a falar, né? Você é doida, não tem nada diferente aqui. Olha aqui esse menino. Até hoje, né? A gente chega lá e ele já fala: ele está muito bom, ele está ótimo, olha o que ele já está fazendo. Querendo, assim, né, dizer que ele está evoluindo naturalmente, sendo que a gente sabe que tem é indispensável todo um trabalho por trás, uma intervenção por trás para que ele, né, tenha os ganhos que ele tem hoje. Mas no início, por algum tempo, sim, eu fiquei sozinha nessa observação e nessa busca, né, pelo diagnóstico. E essa caminhada, né, como que começou? Quem foi o primeiro profissional que você consultou? Qual que era a especialidade? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Olha, eu tive uma grande... Isso foi há 5 anos atrás, né? A gente não tinha... Gente, é fato. A gente não tinha as informações que a gente tem hoje. Meu melhor amigo era o Google. Eu vivia lá escrevendo médico autista, Goiânia, médico autista Goiânia. Eu precisava achar alguém que desse o diagnóstico, né? Pelo plano de saúde, foi praticamente impossível achar o médico especializado. Eu até liguei, pedi a indicação e eu cheguei lá, um médico era especialista em Alzheimer, era um neurologista especialista em Alzheimer, nada a ver com o que eu... precisava. Com o que eu buscava. E também, né, nas minhas buscas pela internet, eu jogava lá tudo que se relacionasse ao autismo e fui procurar primeiro um profissional da fonoaudiologia, porque eu queria que meu filho falasse mamãe. A gente quer que fale. É verdade. Foram 3 fonoaudiólogas num curto espaço de tempo, porque eu queria essa resposta. Eu queria que elas me dissessem que meu filho ia falar logo, com autismo ou sem, né? A resposta que eu queria era que ele falasse mamãe, que elas me dessem uma expectativa de quanto tempo ele falaria. E aí, com a ajuda da profissional, né, aí a gente foi
achando os médicos que eu deveria passar, né? Depois eu consegui Vão vindo os contar. ganchos, né, Maíra? Um Isso. profissional indica o outro, e aí você vai montando aquela equipe multi, né? Sim, mas uma coisa muito interessante, né, ali no meu início, é que a gente sabe que o tratamento para autismo não é nada barato, né? É um custo muito alto. É um tratamento complexo, É um né? tratamento complexo que demanda profissionais especializados, então esses profissionais têm que receber a altura por isso. Mas eu lembro de um dos nomes que eu achei lá na internet, que eu entrei em contato, e aí sim foi minha fase desesperadora. Na época, eu não vou lembrar de valores exatamente hoje, mas tipo assim, eu liguei, eu contei minha história, que eu desconfiava, mas seu filho, ele precisa primeiro fazer uma avaliação. A avaliação custa X, vou chutar aqui, R$5.000. A avaliação é R$5.000, é um atendimento em casa, um no consultório, uma avaliação na escola, e eu vou te dar o resultado. Gente, eu desliguei esse telefone desesperada. Falei, se custa 5.000 a avaliação, imagina quanto que vai ser a intervenção completa. E isso me deixou assustador, muito, né? Muito. Meu primeiro momento de desespero, o primeiro foi não achar o médico que desse o diagnóstico, que escrevesse lá, e o segundo foi o valor da intervenção. É assustador. E aí você voltou a trabalhar, você conseguiu esse diagnóstico, foi desenvolvendo o trabalho com o Felipe, e aí você deu o clique. Isso, tudo começou com o Felipe e com a necessidade do Felipe, Sim. né? Quando eu conto que eu não achava o médico eu precisava naquele momento de um médico que atendesse pelo plano de saúde, não podia ser um médico particular. E eu ligava no plano, não conseguia. E um dia eu procurando no site do Tribunal de Justiça de Goiás, e olha, né, voltando ao gancho de conhecimento é poder. Eu mesmo sendo advogada, eu não imaginava que um plano de saúde fosse obrigado a custear esse tratamento. Né? Eu achava ele tão especializado a ponto de que não teria responsabilidade o plano de saúde por isso. E lá, né, pesquisando meu trabalho no site do Tribunal de Justiça de Goiás, apareceu a manchete. Plano de saúde é obrigado a custear tratamento para uma criança autista. Olha. Deus mandou aquela notícia. Eu abri o site e aí tinha lá, né, constando a obrigação do plano para que ele custeasse esse tratamento. E aí o juiz ainda dizia assim, inclusive, a médica que prescreveu esse tratamento é uma médica credenciada ao plano de saúde. Então, não há dúvidas da idoneidade, né? Da necessidade. Isso, e da obrigação do plano custear. E tinha o nome da médica. Olha, a gente escuta até os anjos, né? Tocando harpa assim atrás. Liguei para ela, agendei. Aí sim, foi mais o Felipe foi diagnosticado com 2 anos e 3 meses. Mas por quê? Até eu conseguir essa consulta também foram uma espera meses, né, longa. Mas pelo menos eu já sabia, né? De um profissional que ia dar as respostas que eu queria. Você precisava. E aí te deu o clique, você falou, meu Deus, isso. Quantas além de mim não sabem disso? Continuando a minha saga com o autismo. Consegui a médica me deu o diagnóstico de autismo. Ela não escreveu, ela não me deu por escrito esse diagnóstico. Eu fui para casa, levei até minha irmã comigo para ela ouvir tudo que a médica falasse. Que eu falei, se eu esquecer de alguma coisa, você sabe. Tem o plano B. Isso. E aí, né, eu falei, bem, e agora? Né, o tratamento, eu preciso ter acesso. E eu mesma, né, propus a ação para que o plano de saúde custeasse o tratamento do Felipe. Conseguimos, tivemos sucesso e passamos a frequentar as recepções dos consultórios. Nas recepções dos consultórios, eu fui conhecendo várias mães, né, com N problemas relacionados ao autismo. E foi ali que eu descobri, né, que aquelas famílias precisavam, assim como eu necessitei desse conhecimento, elas também precisavam ter acesso. E como eu era formada em Direito, era advogada em uma outra área completamente diferente, e a vida, assim, né, de uma mãe com criança com autismo, ela se converge toda para o tratamento dessa criança, eu não tive outra opção senão mergulhar no mundo dos direitos das pessoas com autismo. Eu pensei, como que eu poderia colaborar com essas famílias? Nada mais, nada menos, né, do que com a minha profissão. E aí eu comecei, né, nas recepções dos consultórios, a ajudar outras famílias.
E assim, querendo ou não, é aquela história, né? A gente que é mãe, a gente sempre para e pensa, né? Que mundo vou deixar para o meu filho, né? E eu acho que você, mais do que ninguém, né? Que mundo você vai deixar para o Felipe? Que você pode contribuir, né? Pro mundo do Felipe e pro mundo das outras crianças com o mesmo transtorno, né? Autista. E tem também a questão, assim, eu acredito muito que cada um vem para esse mundo com uma missão, de verdade. E tá aí sua missão, você descobriu. E quantas pessoas você ajuda, né? Eu te sigo há um tempo, assim, eu gosto muito do seu trabalho, eu indico para as mães também, porque realmente informação é poder. Só que a gente sabe, se você que já era da área não tinha essa informação, imagina quem nem tem, quem é de uma área completamente diferente, ou aquela pessoa que é lá do interior. Então a gente tem essa missão, né? Também de informar, de proporcionar para as famílias, porque a gente quer que a criança tenha uma qualidade de vida, uma independência lá no futuro. E eu acho que eu acredito piamente que isso é responsabilidade de todo mundo. Sim. Né? Desde o profissional, do médico, dos profissionais especializados que atendem essas crianças, todo mundo tem que estar investido nesses conhecimentos para colaborar com essas famílias, que em um momento ou outro pode não saber. Né? E é assim, é nessa corrente. Eu falei que há 5 anos atrás a gente não sabia sobre o assunto, não existia, né, informações sobre esse assunto. E hoje a gente está aqui, né, vocês estão me dando a oportunidade de trazer um assunto, né, que vai alcançar milhares de pessoas. E eu brinco com assim, não sei se é muito egoísmo da minha parte, né, mas isso de transmitir conhecimentos, de fazer as pessoas conhecerem sobre esse assunto, ele vai colaborar com a vida do meu filho. Com certeza. Sim. Né? É a construção da sociedade que eu quero, né? De respeito, de reconhecimento da pessoa com autismo e dos seus direitos, para que ele possa mais tarde aí andar sozinho. Usufruir isso. As pessoas precisam conhecer, entender, para poder respeitar, né? Sim. Igual eu falo, gente, a gente tem que informar o máximo de pessoas possível. Por quê? Porque informação diminui preconceito, vamos acabar com isso. Só que a pessoa que nem conhece, às vezes ela nem sabe o que ela está falando, o que ela ali é um ato de preconceito. E quanto mais a gente divulgar, melhor para todas as causas, né? Assim, se eu tiver errada, você me corrige, mas hoje nós temos uma média de 2 milhões de autistas no país. Isso, a gente ainda não tem um número exato, porque não foi contabilizado ainda, né? Mas o censo, que já deveria ter sido feito, mas foi suspenso em razão da pandemia, já está sendo realizado e tem essa questão, né? Para a gente dimensionar quantas pessoas com autismo tem no Brasil. Porque esse levantamento ele é de extrema importância, mesmo porque até, assim, para abrir os olhos das autoridades, né? Porque nós temos uma demanda muito grande e hoje eu acho que é uma das classes mais organizadas, né? Que é o pessoal, assim, da Associação dos Autistas. E a gente precisa dessa demanda para passar para o poder público, né? Porque algo tem que ser feito para dar suporte às necessidades, né? Então a gente precisa de números, a gente precisa quantificar. Né? E existem algumas coisas, algumas, juridicamente falando, né? Existem algumas vias que às vezes as pessoas não saibam, né? E na realidade foi isso que a gente veio trazer hoje, né? Igual eu falei, vou perguntar como você entrou, Maíra, para que as pessoas entendam, né? Que querendo ou não, você está advogando em causa própria, né? Sim. E quando a gente advoga em causa própria, a gente advoga com amor. Né? Então a gente tem algumas questões que têm que ser divulgadas, que têm que ser contadas, né? Que são direito das crianças e dos adultos que são portadores do espectro autista, né? E que talvez a maioria da população não saiba, né? Larissa, eu não sei se você teve acesso, a Priscila também. Quando o Felipe foi diagnosticado com autismo em 2018, né, os números do CDC dos Estados Unidos dizia que era 1 a cada 58 nascimentos de crianças com autismo. Hoje, né, já são 1 a cada 44 nascimentos e saiu um outro estudo que não é desse mesmo órgão dos Estados Unidos, mas que diz que é 1 a cada 30 nascimentos. Então é real, é uma realidade, né? Vai estar conosco. Tem uma outra pesquisa que diz que daqui 10 anos, cada pessoa terá um autista na família. Então, a gente precisa se preparar desde agora. Né,
Quando bater a nossa porta, a gente já saiba. Quando um autista bater a nossa porta, a gente já saiba respeitar. Sim, e até pela questão de entender que o autismo é um espectro, né? Então, assim, muita gente pensa assim, mas ele me olha, então ele não é autista. Mas ele vem e me abraça, então ele não é autista. E entender que cada autista é único, cada criança é única, cada ser humano é único. Então, por isso a importância dessa divulgação, de qualquer suspeita de atraso, conversar com o médico, pediatra, solicitar a avaliação de outros profissionais, porque quanto mais cedo a gente começar essa estimulação, gente, melhor para a criança. A gente tem aquele período ótimo de estimulação, né? A gente sabe que ocorrem as podas neurais ali no cérebro da criança, e aí, quanto mais a gente estimula, mais a criança vai responder, mais rápido vai ser o tratamento, assim, ela vai ter ganhos de maneira mais rápida. Aí a gente tem que divulgar também por causa disso, gente, tem que ser rápido, suspeitou, leva para investigar. O máximo que pode acontecer, não era, mas ele tinha algum déficit que foi trabalhado. Então, ok, vamos trabalhar, gente, não deixa para depois, não deixa aquela frase, cada criança tem o seu tempo. Eu costumo dizer que ela é muito perigosa. Sim. Nós temos marcos de desenvolvimento. Cada criança tem seu tempo, respeitando ali os marcos, né? Então, vamos ficar atentos a eles. Uma frase que muito me marcou, né, que eu carrego e eu replico sempre para outras mães, de uma profissional que eu contei para ela sobre as características do meu filho naquele momento e ela me respondeu. Eu tenho isso printado da conversa nossa no direct. Independente do nome que se dê ao atraso que seu filho está tendo agora, intervenha. Quanto mais cedo, melhor. E a Larissa falou, né, do quanto as famílias, né, as pessoas que trabalham com autismo também são organizadas. Tanto que, né, a gente tem hoje a Lei Berenice Piana, uma lei que ela foi promulgada depois dos esforços de uma mãe de uma criança com autismo. A Lei 12.774, 2012. E olha a importância do diagnóstico precoce e da intervenção precoce. Isso está lá na lei. Direito das pessoas com autismo ao diagnóstico precoce, ainda que não definitivo. E tudo isso para poder viabilizar a intervenção. Quanto antes, melhor. E isso é muito importante porque a gente escuta muito, né? Não só do senso comum, mas dos profissionais de saúde. Não, o autismo não é diagnosticado antes dos 3 anos, né? Poxa, mas eu estou vendo que tem um atraso, eu estou vendo que não está dentro do padrão. Eu vou ter que esperar os 3 anos para ir atrás desse diagnóstico? Então, é muito importante isso que você está falando. Você repete o número da lei para a gente vai deixar escrito aqui na descrição. É a Lei 12.764 de 2012, né, a mais conhecida como Lei Berenice Piana. Nessa situação, né, que você procura um médico, que você aponta as características do seu filho, que alguma coisa remete ao autismo, eu diria, inclusive, que até um crime desse profissional em mandar você para casa sem direcionar você e seu filho, né, para as intervenções. Porque está lá na lei, a criança tem direito ao diagnóstico precoce, ainda que não definitivo. Crime é ela não dar o diagnóstico, ainda que não definitivo, para aquela criança, para que ela possa ser estimulada precocemente. Com certeza. A importância, né? E assim, teve também, né, toda essa questão aí do rol que levantou, né, a bandeira, porque assim, a luta ela já existe há muito tempo, só que assim, às vezes a sociedade, quem não tem uma necessidade dessas, quem não tem convívio com uma criança autista, nunca parou para olhar a luta, né? E agora o rol trouxe isso, assim, aos olhos de todo mundo, né? Todo mundo tá levantando a bandeira, eu ainda brinco com os meus pacientes, né? Eu falo assim, a gente tá de mão dada e ninguém vai largar. Então, se um cair, puxa o outro, né? Então, é a hora disso, né? E o pessoal da Associação dos Autistas teve um ganho muito bacana, foi uma pequena vitória em cima do rol, que foi a colocação, né, na lei, dentro da ANS, né, dos direitos dos autistas. Isso. Larissa, você pensa, né? Uma mãe, a Maíra lá antigamente, com o diagnóstico em mãos, a prescrição das terapias, sabendo que aquilo ali é o que o seu filho precisa, né? Para ele crescer, ter um desenvolvimento adequado, e você não ter condição de pagar, mas paga um plano de saúde,
aquele que você, quando contratou, ele te prometeu a cobertura integral para aquelas, né, aquelas patologias, aquelas doenças, aqueles transtornos, síndromes que estão ali, e na hora que você mais precisa, você tem uma negativa. É doído para uma mãe, né? Muito decepcionante. E aí a gente tem todas essas decisões judiciais para assegurar esse tratamento, levou as operadoras de saúde a também a se alertarem, né, que elas estavam sendo demandadas muito por esse tratamento. O Poder Judiciário também, e a gente conquistou, né, depois de muitas crianças, sobre a vida de muitas crianças, né, terem sido, como se diz, negligenciadas, né, vidas negligenciadas com decisões judiciais desfavoráveis. A ANS, agora dia 23 de junho, ela alterou uma resolução para dizer que para o tratamento da pessoa com autismo deve ser atendido à prescrição médica. Então, se o médico prescrever um tratamento especializado, é obrigação do plano de saúde custeá-lo. Mas, né, a gente vai sempre lembrar que o rol da ANS não trata só sobre autismo. Sim. Isso importa para todas as pessoas, né? A diferença é que as crianças com autismo hoje precisam constantemente. Todos os dias as famílias são lembradas sobre o rol da ANS quando se deparam com negativas. Mas é que todo mundo que tem um plano de saúde é impactado diretamente. Você não sabe o dia de amanhã do que você vai precisar do plano de saúde, e pode ser que o que você precise para a sua vida, para viver, não esteja ali dentro e você depare com uma negativa. Ou para quem está no SUS e já sofre com todas as mazelas do SUS, dificuldade de acesso ou inexistência de tratamento, ainda vai ser potencializado, porque quem não tem do plano de saúde vai buscar onde? No SUS. Né? Se eu tiver uma negativa, a primeira coisa que eu faço é ir atrás do SUS. Alguém tem que garantir. Direito à saúde. É direito de todos, está lá na Constituição Federal, é um direito maior. É uma coisa que a gente discutiu bastante, né? A questão do artigo 1º, né, da Constituição. E a gente falou, gente, será que ninguém lá em cima, né, que é quem dá as ordens, se atentou a isso? Porque se o plano não cobre, o Estado vai ter que cobrir. E aí, o Estado hoje tem condições dessa demanda? O Poder Judiciário tem a condição da demanda das liminares que vão ser erguidas após essas restrições, né? Então, a gente tem que olhar que isso vai dar um colapso, né? E eu gosto muito da frase das mães do rol, né? Não espere precisar para apoiar. Porque se você está vivo, você pode precisar a qualquer momento, né? Então, você está vivo, você precisa a qualquer momento. Você não sabe o dia de amanhã, né? Então, eu acho que tem que ser uma bandeira para todo mundo levantar. Sim, logo depois do julgamento do STJ, né, onde foi determinado que a interpretação do rol deveria ser pelo rol taxativo, mesmo que com todas aquelas exceções, no outro dia eu tive uma decisão, uma sentença, onde o juiz retirou o tratamento da criança com autismo, julgou improcedente sob a alegação de que o entendimento era por essa interpretação de que o rol era taxativo. Então, uma criança que estava sob tratamento, sob uma liminar há 4 anos, de uma hora para outra, ela fica, né, sem terapia nenhuma. Não estou desmerecendo o Poder Judiciário, nem questionando, porque, né, ali há uma soberania. A gente manejou os recursos necessários, estamos buscando reverter essa decisão, mas olha o momento em que a criança está sem o tratamento, simplesmente porque nem foi observada aquelas exceções que haviam sido, né, instituídas ali naquela época pelo entendimento, o julgamento do STJ, né, a mitigação de que o rol da ANS seria taxativo. Hoje, a gente tem essa nova resolução da ANS que veio logo após isso. Provavelmente, não vou saber dizer, mas deve ter sido, porque muitas crianças ficaram sem o tratamento diante daquela informação. A gente tem conseguido agora, né,
viabilizar esses tratamentos novamente, né, assegurá-los novamente a essas crianças. Mas é complicado. Muito. Alguém, né, o Poder Judiciário, simplesmente lavar as mãos quanto ao futuro. A necessidade de uma criança. Da necessidade de uma criança. E vou contar para vocês, eu trabalho com autismo todos os dias. A criança que fica uma semana sem intervenção, ela pode perder tantas habilidades que é uma irresponsabilidade, é um crime. Deixar a criança sem intervenção, gente, sabe? Nós suamos ali para a criança ir adquirindo terapeutas, família, todo mundo ali. E, de repente, do nada, isso se desfaz, né? Sim, e aí? Como é que fica? Porque muitas famílias não têm simplesmente 10 mil reais para investir na terapia do filho por mês. E aí? Gente, é um crime, assim, dá uma dor no coração, igual a Larissa. Cada um dá a mão e ninguém solta a mão de ninguém, porque não pode, gente, não dá. Eu vejo isso, não é uma coisa, eu fiquei sabendo que a criança perdeu a habilidade. Não, eu testemunhei no consultório. Não pode, até férias. Quando terapeutas e familiares, nós sentamos e organizamos assim, vamos pensar juntos. Como é que vão ser as férias dele? Quanto tempo vocês vão ficar de férias, afastados das terapias? Então, assim, tudo isso, porque tem que ser tudo muito planejado. Agora, você pensa, gente, a criança que está em pleno desenvolvimento, saiu ali de uma ajuda total, passou pela ajuda leve, está ali já quase fazendo de maneira independente, quando volta, pode estar lá na ajuda total de novo, sabe? Aquela base, tudo de novo. Priscila, você falou uma coisa importantíssima que eu sou sempre questionada. Mas vai ser para sempre a intervenção com autismo? A gente não pode mexer na intervenção de uma pessoa com autismo? Eu falo, gente, é tudo tão singular quando se refere a uma criança com autismo e tudo vai ter jeito. É igual você falou, né? Chegou as férias, né? A gente vai planejar para que essas férias tragam o melhor resultado para essa criança sem perdas do que ela já alcançou até agora. Vai mudar de profissional? É uma decisão entre família e profissionais e um processo de transição, de desmame, né? De transição até ele chegar a comportar sem nenhuma perda. Não é simplesmente qualquer pessoa tentar enfiar o dedo ali, bisbilhotar o tratamento de uma criança com autismo. Não é assim. Mesmo. Não vamos ter sucesso. Justamente. E eu, assim, já testemunhei várias vezes, o plano liberava 10 sessões. Aí era com o terapeuta X. Depois, as outras 10, a terapeuta X já não conseguia. E a criança ia para Y. Depois para Z. Gente, nossa, como isso assim? quebra totalmente. E o vínculo? Gente, tem crianças, assim, que a gente demora um mês para criar um vínculo, para a criança começar a estabelecer um contato visual. E aí, a criança fica um mês aqui, um mês ali, e como é que vai ficar esse engajamento na terapia, esses ganhos que vêm com a terapia? Porque vem, gente, não existe criança em terapia que não tenha ganhos, tá? Isso é fato. Agora, o que não pode é parar. Né? E não pode também ficar nesse troca-troca, porque fica difícil. As pessoas não entendem, né? Mas, por exemplo, meu filho, nas férias, a gente passou de frente do prédio que a terapeuta dele atende. Gente, ele chorou até eu conseguir chegar no meu destino, porque eu passei ali, e não parou. Se eu passo todo dia, a gente sobe, a gente para e sobe, por que aquele dia não? As pessoas não conseguem entender. O Felipe, assim, eu e ele, a gente tem um amor, uma ligação fora do comum, como outras mães também, né? Mas eu detesto piscina. Meu marido leva ele para nadar, ele ama piscina. Só meu marido que leva. E eu sou o amor da vida do Felipe. Um dia que eu tentei entrar na piscina com ele, vocês não têm noção. Não, da o papai. Crise que ele entrou, chorando e me fazendo sair da piscina. Eu precisei sair. Porque não era a rotina dele, não era comum para ele. O que era ritual para ele ali era ele e o pai dele entrar e eu de fora. E eu quebrei o ritual dele. Isso é muito sério. Você imagina quando se refere a uma intervenção? E assim, tudo, quando a gente vai falar de autista, tudo é muito conversado, inclusive com a criança. Então, você vai preparando ela para aquelas mudanças. Não que necessariamente ela não pode sair daquela rotina engessada, mas você vai preparando ela para as mudanças. Um trabalho. Aí, simplesmente, não tem mais terapia.
De hoje para amanhã não tem, se quebra um ciclo todo que foi gerado, que foi criado, toda uma conexão ali que ele criou na cabecinha dele, toda uma programação neurológica que foi quebrada, né? Então, assim, não é só falta de chão para os pais, é a falta de chão para a criança, né? Que é igual quando a gente fala, tá, quando você forma, você põe a mãozinha lá para cima e fala, acima de qualquer coisa, o que importa é o meu paciente. Né, eu vou estar ali trabalhando para o bem do meu paciente. Então, quando acontece esse tipo de coisas, tira o chão de toda uma estrutura, né? E quando a gente está trabalhando com crianças com espectro autista, é um casamento, gente. Você casa com o terapeuta, né? O terapeuta, ele passa a fazer parte da sua vida. E você da vida do terapeuta. Então, assim, são laços que são criados e não são criados do dia para a noite. Sim, Né, para serem desfeitos do dia para a noite. A frase que eu amo é: vínculo terapêutico é coisa séria. Sim, muito séria. As pessoas precisam entender e respeitá-la, né? Alguma criança vai ter perdas assim inenarráveis se isso for aleatoriamente cessado por algum motivo aí que não seja o interesse daquela criança. Sim. Mayra, e me conta uma coisa assim, eu, Larissa, descubro que o meu filho, pega o diagnóstico do meu filho com espectro autista, por onde eu começo, juridicamente falando? Você começou certo, né? Eu peguei o diagnóstico do meu filho. A partir do momento que o seu filho tem ali no papel escrito o CID, a descrição da condição dele, do quadro clínico dele, aí sim ele é considerado uma pessoa com autismo para buscar os direitos dessa pessoa. Né? Então, eu contei para vocês inicialmente que eu fui à médica, ela me deu o diagnóstico de autismo do meu filho, mas não sei por que motivo a gente saiu de lá sem isso escrito. Sem um relatório, sem um laudo. Sem um relatório, sem um laudo. Então, assim, para todos os efeitos legais, meu filho ainda não era uma criança com autismo. A partir do momento que eu tenho essa informação oficial de um profissional da área da medicina, é que a gente pode buscar os direitos da pessoa com autismo. Muito importante lembrar, porque eu não sabia disso no começo, é que qual que é o profissional, né, que pode dar esse laudo. A gente não tem especificamente qual que é o profissional, né, legal que possa dar esse diagnóstico. Então, você pode procurar um neuropediatra, você pode procurar um psiquiatra infantil, você pode procurar um pediatra, né, que seja especialista em desenvolvimento e comportamento ou que saiba, né, ali diagnosticar, que de qualquer um desses profissionais serve a informação, né, o registro oficial de que seu filho é uma criança com autismo. Outra coisa também é que tanto faz o médico ser do SUS, ser um médico particular, em qualquer local que você vá e vá pleitear direitos, isso vai valer, independente do local que ele atendeu o seu filho. Certo. E em relação, por exemplo, a gente tem os pacientes do SUS, como a gente comentou, né? E a gente tem essa assistência pelo SUS, Mayra? Larissa, quando a gente sai do médico, né, a gente acredita que esse médico tenha encaminhado essa pessoa para uma intervenção, para um tratamento. Sim. A gente vai no médico buscando isso. Você tem alguma coisa, deve ter algum tratamento para isso aí. Então, o médico, ele precisa encaminhar a criança para o tratamento adequado. E qual que é esse tratamento adequado? Que ele escolheu como melhor, mas que ele coloque ali as especialidades desse profissional. Você sabe, né, um fono clínico geral, ele não vai conseguir atender uma criança com autismo. Um psicólogo clínico geral, ele não vai conseguir atender. Então, o médico, ele tem que ali dizer quais que são as especialidades que devem atender essa criança para o melhor sucesso dela. Outra coisa importante também, né, ele, na avaliação que ele fizer, né, ali na avaliação qualitativa das condições da criança, com base nos protocolos internacionais, ele vai prescrever também a carga horária que essa criança tem que ser submetida. Aí sim, você tem uma indicação de tratamento. Eu já vivi casos, né, aí do interior da Bahia, em que a médica deu o diagnóstico para a criança e mandou para casa. Passou um remedinho, né, e mandou a criança para casa. Gente, aquilo ali doeu o meu coração. Dói. Porque essa criança ia passar para onde, né? A família, ela tem como referência o médico. É o profissional que ela confia, né? Mas ela não teve ali nenhuma orientação.
Para não dizer que não teve, o médico deu um diagnóstico e encaminhou para o INSS, né? A gente fala depois do benefício que uma criança autista pode ter. Mas você imagina, né? Essa criança, ela ia amargar lá no interior da Bahia sem um tratamento adequado, porque o médico não encaminhou. Então, o médico, quando dá o diagnóstico, ele tem que entender que há algo a ser feito por essa criança e encaminhar para esse tratamento especializado. Com isso em mãos, né, com essa prescrição, o que você vai fazer? Eu também já passei por isso, gente. Vamos orientar, Tá vendo? então. É por isso, gente, que eu quis trazer a Maíra aqui, porque ela já passou, ela sabe como que é. Ela tem os dois lados, ela tá do lado ali de ser a profissional que pode orientar e ela tá também com a expertise de mãe que passou por todas as etapas, né, Maíra? Desde a descoberta, diagnóstico, início de tratamento e assim por diante. Muita gente fala, você só fala sobre criança, foi porque eu falo que eu vivo. Né? Daqui a pouco eu vou chegar na adolescência. Pior que tá passando tão rápido. Um dia de cada vez, vamos devagar, não vamos sofrer. Tá ficando grandinho. Mas com o pedido médico em mãos, você, se tiver um plano de saúde, você vai fazer essa solicitação de indicação desses profissionais ao plano de saúde. Se você não tem um plano de saúde, você vai buscar no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, a indicação do tratamento, a indicação desses profissionais especializados. Maíra, eu vou achar no SUS? Bem provável que não, né? Você, principalmente em cidades pequenas, né? Aqui em Goiânia a gente tem um serviço de atendimento para crianças com autismo com intervenção precoce especializada, mas também já eu imagino que já não tenha mais vaga, eu não tenho notícia dos últimos tempos, mas não tem como receber mais pacientes, mas é possível ter. Primeiro, você deve ir à Secretaria de Saúde do seu município com essa prescrição médica e dar entrada no pedido desse tratamento. Você vai lá, faz um requerimento, né, solicito profissionais para acompanhar o meu filho conforme a prescrição médica. Certo. Deixa lá na secretaria, leva 2 vias, deixa uma e leve outra para casa com o carimbo de recebido, a data e a pessoa que recebeu. Você vai conseguir administrativamente? Eu não sei. Mas você já tem uma prova de que você já tentou administrativamente. Sim. Maíra, e depois daí? Depois daí, se não teve resposta, você pode procurar o Ministério Público, você pode procurar a Defensoria Pública ou um advogado particular para verificar a viabilidade aí de uma ação judicial. Tem sucesso? Eu jamais vou poder dizer que tem sucesso. Eu tenho um caso de sucesso, eu tenho um caso de insucesso também, mas a regra é certa. Busque seus direitos, porque do mesmo jeito que um dia o plano de saúde precisou agora custear, né, sem ser demandado, que está dentro da resolução da ANS a obrigação de custear o tratamento para uma criança com autismo, isso se deu por conta da alta judicialização, porque as famílias foram em busca. Sim. Então, quando as pessoas, né, demandarem também o Sistema Único de Saúde, alguém vai ter que responder por isso. Né? Alguém vai perceber que as crianças estão à mercê aí de um tratamento. E, Maíra, agora pensando, por exemplo, eu estou pensando no que as famílias que eu atendo vivem, tá? Vamos supor, a família fez todo esse caminho, pegou o laudo, tem plano de saúde, foi lá no plano de saúde e olha, meu filho precisa dessas intervenções, e aí o plano mandou para uma clínica credenciada. Ok, chegou na clínica, a família foi colocada numa lista de espera. A criança tem 250 na frente da criança, e isso leva meses ou até mais, né? E como que a família procede com isso, com essa fila de espera, porque o plano, não sei como é que funciona, mas deve alegar, não, nós já encaminhamos. Se tem fila de espera, já não é culpa nossa. Como que funciona isso? O plano de saúde, ele vai, depois que faça o protocolo do seu pedido, faça tudo de forma escrita, advogado é assim, a gente gosta de tudo escrito. Então, quanto mais provas você colher, por escrito, você está assegurado para daqui a pouco você pleitear algum direito. Você fez o pedido, pelas regras da ANS, o plano é obrigado a te indicar, né, o profissional, indicar o tratamento no prazo de 10 dias úteis. Passado esse prazo de 10 dias úteis, você está ainda em lista de espera, você viu que tem um prazo da ANS, então está violando uma regra da ANS.
A ANS é responsável pela fiscalização. Então, você também pode entrar em contato com a ANS e registrar, né, deixa ali esse registro por escrito de que o plano de saúde não indicou o profissional num prazo de 10 dias. Tenha print de todas as informações de fila de espera, né, das vezes que você tentou entrar em contato com clínicas da rede credenciada. Você também pode fazer um registro no Procon. Isso tudo a gente consegue fazer online, gente. Não precisa sair de casa. Facilita a vida. Pega o telefone, entra ali no computador, faça esses registros e tenha prova da indisponibilidade. Algo também que eu acabei aprendendo nos últimos dias com os próprios planos de saúde é avisá-los também que você está na fila de espera. Que eles falam assim, doutora, mas nem me disse que estava na fila de espera para eu tentar ajudar e você já judicializou? Então, agora a gente também vai lá na ouvidoria, no e-mail da ouvidoria do plano e faz esse registro de que, olha, estou tentando há não sei quantos dias e não tenho resposta. Pronto. Guarda o número de ocorrência, né? O número de ocorrência, imprime ali o e-mail. Você está apto agora para buscar judicialmente, que vai ser o único órgão que vai conseguir obrigar o plano de saúde a custear seu tratamento, mesmo que seja fora da rede credenciada. Aí, gente, mais informação. Tem mais um caso que eu gostaria de te perguntar. Tem uma criança que eu atendo já, eu acho que há 2 anos, e o processo está parado, nem foi julgado ainda. Assim, e aí eu já pedi para a família, né, vamos trocar de advogado e tal, só que eles não têm condições, e enfim, tá lá parado. Tem alguma maneira de... Mas ele está parado e a criança está tendo tratamento? Particular. Foi movida uma ação judicial, ela não tem a liminar, está sendo obrigada a custear. Sim. Priscila, é muito complicado eu dar uma opinião sobre um processo que já existe. Aliás, eu até infrinjo o Código de Ética da OAB por não, né, dar palpite aí no processo de um colega. Mas ela pode entrar em contato com o seu próprio advogado, que ele vai ter, sim, né, algo a ser feito ali naquele processo. A gente sofre muito com a própria demora do Poder Judiciário. Advogado tem prazo para tudo, gente. Juiz não tem prazo para nada. Serventuário da Justiça não tem prazo para nada. Então, às vezes, acontece do processo estar lá, na mesa do juiz, há 5 meses. Pode acontecer? Gente. Pode. E eu imagino também que, com o advento aí da pandemia, esses 2 anos, teve um atraso judicial muito grande. E a questão do rol também teve uma demanda muito grande. Então, nós saímos aí de um período de atraso por conta de todas as restrições aí, de paralisações que houveram, e logo veio ali um tsunami, né, de demanda. Eu acho que tudo isso interfere muito também, né, no andamento. Eu estava despachando com a juíza de Fortaleza. Nossa, um amor de pessoa. E eu contando para ela, né? Eu falei assim, excelência, a minha cliente está aqui, porque tá difícil de explicar para ela que ela tem 2 filhos, uma criança já está com tratamento assegurado, o outro filho dela, autistas severos, os 2. Ainda não. E é a mesma coisa. E aí ela, né, tentou explicar para a mãe e me convenceu também que a gente tinha que sempre lembrar que tinha um ser humano ali atrás com milhares de processos a serem julgados e não era só o nosso. Claro que a gente espera que num prazo razoável, né, que é um princípio legal, os nossos pedidos na justiça eles sejam respondidos. Mas tem outras razões, né? São pessoas que estão lá atrás, que não dão conta da alta judicialização, né, que podem ficar doente, né, e não ir trabalhar, né, são N situações que podem acontecer e que acarreta a demora do judiciário. Nada vai justificar uma criança sem tratamento. Sim. Né, nada vai justificar isso. A gente tem um pedido que é urgente, uma intervenção que ela tem que ser começada para ontem, não justifica essas situações aí por trás. Mas eu acho que diligenciando a gente consegue sim, né, dar uma ajuda, um empurrãozinho aí para o Poder Judiciário. E falando assim sobre, você até comentou, né, sobre os auxílios, né, eu nem sabia, né, então aí, igual eu falo, é muito bacana que você ganha muita informação, né, você aprende muito também nas conversas, e então quer dizer que nós temos aí uma via de auxílio para as crianças portadoras do TEA. As pessoas com autismo, elas são consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos legais.
E o governo federal, ela tem um benefício, que é um benefício de assistência social para as pessoas com deficiência, idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, e que, somado a isso, tem uma renda familiar baixa. E o que é esse renda familiar baixa? É a renda somado toda a renda da casa, dividido pelo número de pessoas que lá moram, de até 1/4 do salário mínimo. Ou meio salário mínimo, se a gente conseguir fazer algumas comprovações. O que isso quer dizer? Uma família que tem uma criança com autismo, exemplo, a renda da casa é de R$ 1.100, um salário mínimo, 1.200 agora, né? Dividido por 4 pessoas, dá 1/4 do salário mínimo. Então, essa criança, ela tem direito a receber um salário mínimo por mês do governo federal. Perceba, né, que o critério de renda aí, de 1/4 do salário mínimo, é praticamente, né, para pessoas que vivem em estado de extrema miséria. Sim. Mas é isso que nós temos, né, e tem ajudado, sim, muitas famílias. Apesar da criança com autismo ser considerada uma pessoa com deficiência para todos os fins legais, a gente vivencia muito a situação em que o INSS, ele nega esse benefício sob a alegação de que não encontrou ali uma pessoa com deficiência, uma criança com deficiência que faz jus a esse direito. Eles esperariam alguém acamado, alguém numa cadeira de rodas, amputado, né? E não uma pessoa com impedimentos, né, e de longo prazo, como é uma criança com autismo, que muitas vezes tira, né, alguém da família da possibilidade de trabalhar para poder cuidar dela. Então, tem esse direito, né, mas muitas vezes ele é violado por uma resposta do INSS, onde fala que ele não é considerado uma pessoa com deficiência, né, os critérios de deficiência para obter o benefício. Lembrando que em todas as situações a gente pode sim recorrer e provar que se trata de uma pessoa com deficiência para ela alcançar esse benefício, né, que vai trazer aí qualidade de vida para ela, para a família, né, para ela conseguir aí viver dignamente. Nossa, com certeza. Tem casos também de crianças que as famílias conseguem benefícios na compra de veículos, né? Sim. Quando a gente fala que por que eu falei, né? Que é super importante a pessoa com autismo ter sido considerada pela Lei Berenice Piano uma pessoa com deficiência para todos os fins legais, né? Ter deixado expresso, porque a gente sabe, né, das dificuldades de uma pessoa com autismo. É que, além de ter todos esses direitos assegurados da pessoa com deficiência, então, todas as vezes que você vê um direito que é da pessoa com deficiência, você vai sempre lembrar que ele está, né, estendido à pessoa com autismo. A pessoa com autismo está incluído aí nesse direito. E aí a gente tem, né, o desconto na aquisição de carro novo, o desconto, a isenção do IPVA para carro que é usado, meia entrada em locais, né, em estabelecimentos de lazer, shows culturais, desconto em passagem aérea, 80% de desconto na passagem aérea. Passagens aéreas. É engraçado, né? Assim, como eu falo muito sobre isso todos os dias, a sensação que eu tenho é que todo mundo já sabe que estou repetindo algo maçante. Não, ninguém sabe. Assim, do carro, assim, a gente sabe. Da questão do estacionamento, das filas em locais públicos, né? São coisas que a gente vê a plaquinha, a gente sabe que está ali, né? Mas em relação à passagem de ônibus, passagem aérea, isso aí realmente muita gente não sabe. E deixa de usufruir, né? Exato. Se existe esse direito, a gente vai sempre lembrar que ele existe por alguma razão. Ninguém faz uma lei do nada, sempre tem uma justificativa, né? Todos esses direitos são conquistas, né? De que essa pessoa ela vai ter uma oportunidade de estar na sociedade como todas as outras pessoas. Quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente está aqui falando de pessoas, né, que têm assegurado o direito, que é uma lei, assim, uma lei máxima do nosso país, né? A gente sabe que a Constituição Federal, ela é uma lei que a gente respeita e todas as leis aqui embaixo devem, né, respeitar e seguir conforme as normativas e os princípios dela. O direito das pessoas com deficiência, né, o Brasil assumiu na Convenção de Nova York, né, uma convenção que tratou sobre os direitos da pessoa com deficiência, que eles iriam assegurar e garanti-los acima de qualquer coisa aqui no Brasil. E trouxe essa convenção, que ela entrou aqui no nosso país,
para ficar junto com a Constituição Federal. Ela está lado a lado com a nossa lei suprema, com a nossa lei maior. Então, todas as vezes que a gente falar do direito da pessoa, né, com autismo, que inclui aí as pessoas com deficiência, a gente está falando de uma lei intocável. Então, vamos lá. Trazendo para cá essa convenção que você falou de Nova York, ela não deixaria esse público fora do rol taxativo? Porque já está garantido em lei? Deveria, né? Mas vamos teoricamente. Vamos conversar sobre o assunto. A Convenção Internacional, né, ela está regulamentada aqui pela nossa Lei Brasileira de Inclusão. Ela dá acesso à saúde às pessoas e o acesso... Ela trata sobre todos os direitos que são inatingíveis, né, que não podem ser abalados aqui no Brasil quando se refere às pessoas com deficiência. Porém, a gente tem uma regulamentação, um entendimento do STJ que já fala especificamente sobre todas as pessoas. Você já entendeu que o rol da ANS ele não trata só sobre as pessoas com deficiência. O rol da ANS ele não trata só sobre as pessoas com deficiência, não trata só das pessoas com autismo. E sim, na hora que você for questionar a violação desse direito, especificamente de uma pessoa com autismo, uma pessoa com deficiência, você deve sim levar em consideração as normativas que estão ali na Lei Brasileira de Inclusão. Só que você entende que lá no julgamento não foi tratado sobre isso, porque o rol da ANS é para todo mundo. Com ou sem deficiência, ele vai acabar implicando, ele vai precisar ser regulamentado. Mas se houver necessidade de questionamento, sim, a gente pode usar a Lei Brasileira de Inclusão, porque lá fala, né, do acesso à saúde, à dignidade. Lá está escrito que a pessoa tem direito de alcançar o mais alto acesso, né, o mais alto nível de acesso à sua saúde. Maíra, a respeito da criança autista na escola, eu tenho alguns relatos, assim, e vivencio isso também. Algumas famílias têm negativas de escolas que quando a pessoa liga, a mãe liga, aí é informada que tem vaga e chegando lá, a escola fala, não tem mais vaga. E também outra situação, a criança foi matriculada na escola, tá tudo certo, só que a escola não disponibiliza a AT, acompanhante terapêutica, para dar aquele suporte quando a criança necessita. Acho que seria legal também a gente informar as famílias a respeito disso, né? Legalmente falando. Sim, sim. Até porque, né, para começarmos, negativa de acesso de matrícula de criança autista a uma escola é crime, né? É um ato de discriminação. Você imagina, aquela pessoa, aquela instituição, aquele gestor, ele está impedindo uma criança, uma pessoa de estar ali com a ter o seu desenvolvimento. Acesso à educação. O acesso à educação, aquela prestação de serviço que ela colocou à disposição, né, do mercado, simplesmente pelo fato da condição daquela pessoa ser diferente do que ela acredita que é normal. Está acontecendo muito. Doído, né? Pensa, você vai matricular seu filho, você chega lá, você só pelo único... Se você fala que a criança tem febre constantemente, tá tudo certo. Se você fala a criança está com o braço quebrado, tá tudo certo. Você conta que a sua criança tem diagnóstico de autismo, não, essa aí já não serve aqui mais. Essa aqui não pode adentrar ao meu estabelecimento. Eu não sei como lidar com ela, a gente não tem condições, porque na sala já tem... Isso que fala. Não tem justificativa a partir do momento que uma escola pública ou privada abre as portas para prestar serviços para a sociedade, elas têm que estar dispostas a atender todo mundo. Se não sabe ainda como fazer com criança autista, se não tem como receber nenhuma ali, fecha as portas. Porque quando ela recebeu a concessão para prestar esse serviço, é para todo mundo e ela não pode cometer esse crime de impedir uma pessoa de participar daquilo ali somente por conta da condição dela, né, de pessoa autista ou de pessoa com deficiência, porque aí vale, né, para todo mundo. É muito comum, né, a gente brinca, matriculou, e aí resolveu todos os problemas? Não. Às vezes só está começando, né? Isso mesmo. Na fase ali da matrícula ainda, só para a gente fechar,
Não tem desculpa de que não pode, de que já tem um autista na sala, que já tem 2, que já tem 3. Não tem desculpa de que a escola está preparada, né? A pessoa com autismo, ela não pode ser selecionada pela sua condição. Quando você entrou ali na escola, ela tem que estar preparada, ela tem que se preparar para lhe receber. Uma pergunta muito comum para mim é assim, Maíra, eu tenho que falar com meu filho autista no ato da matrícula? Porque muitas mães já vêm, né, com Vem na ficha, perguntando na ficha, seu filho tem precisa de algum apoio, tem alguma condição? Eu preenchi a ficha dos meus filhos na escola, eu falei, mas por que isso aqui? Não, é só pra gente saber se precisa fazer alguma coisa. E a resposta vem depois, se tem vaga ou se não tem, né? Justamente. Mas você não é obrigado a falar sobre o diagnóstico do seu filho no ato da matrícula. Eu falo, né? Se você sentir no coração de falar, até para você saber como que aquela escola vai receber o seu filho, se ele vai ser uma criança bem-vinda, fique à vontade, fale. Mas se você também não quiser falar, quiser deixar para depois do ato da matrícula, ok também, porque essa informação não pode fazer diferença nenhuma, né, na aceitação ou não daquela escola do ato de matrícula. Depois que você entrou, né, a escola ela tem que se preparar. A criança autista, como é uma pessoa com deficiência, e lá na nossa lei brasileira de inclusão, fala que a escola ela tem que se adaptar, ela tem que promover todas as adaptações que forem necessárias. Todas as adaptações. Se já se sabe que aquela criança ela não vai aprender como as outras crianças, né? Então, para ela, é óbvio que tem que ser feito um plano específico para aquela condição dela, para aí sim, né, começar o ano letivo. Que é o PEI, né? Que é o PEI. Uhum. E aí a gente tem informação de que tem 4, 5 anos, né, depois começa as aulas, do início das aulas, e a criança ainda não tem um plano de ensino para ela. Eu fico imaginando, porque, gente, um professor, ele faz o plano de aula antes de começar o ano letivo e vai para a sala com um plano de aula. Eu fico imaginando, se ele não tem para aquela criança autista, o que ele faz na sala de aula com aquela criança autista todo dia? Se ele não tem um planejamento, se ele não fez um diagnóstico, não conhece como que é aquela criança, o que ele vai fazer ali? Eu passei por isso, gente. Na época da pandemia, e olha que era uma escola cara aqui de Goiânia. Chegou a época da pandemia, tive que virar professora, né? Me chega aquele tanto de coisa para fazer com meu filho, e eu liguei para a escola. Eu falei, sim, mas e aí? Como que é? Como que eu tenho que fazer? O que vocês planejaram para ensinar para ele? De que forma que vocês vão trabalhar, que vocês têm trabalhado? Essa tarefa é por quê? Aí eu ouvi da professora dele, né, que quando eu questionei sobre o plano de ensino individualizado, que ela não tinha obrigação de fazer, que a obrigação de fazer era da equipe terapêutica. E eu falei assim, querida, alô, você tem o privilégio de trabalhar com uma criança que tem uma equipe terapêutica, o resto do mundo não tem, aí ela vai ficar sem, né? Se essa fosse a lógica. É o que mais acontece, infelizmente. Né? E aí a escola tem que se preparar para receber essa criança fazendo esse plano de ensino individualizado se a criança precisar. Muitas vezes, dentro dessa adaptação que aquela criança precisa, que é resguardada, né, pela Lei Brasileira de Inclusão, lembra aquela lei maior que está ali juntinho da Constituição Federal, ou seja, não tem lei estadual, não tem nada aqui embaixo que vai impedir essa adaptação de acontecer para que essa criança tenha acesso verdadeiramente ao processo de educação. Pode ser que haja necessidade dela ter um acompanhante, né? A lei Berenice Piana, a 12764/2012, ela fala que a criança vai ter direito a um professor especializado se houver comprovada necessidade. Então, toda criança autista entrou na escola tem direito a um professor especializado? Não. Precisa da comprovação dessa necessidade. Quem faz isso? O médico ou a equipe terapêutica. Ele vai descrever a condição, o quadro clínico daquela criança e as razões pelas quais ela precisa de um acompanhamento. Com isso em mãos, a escola ela é obrigada a fornecer esse profissional. Certo.
Mas tem uma situação, né, que Tem até uma Priscila... perguntinha aqui sobre isso. Vamos. Te cortando rapidinho, porque eu acho que talvez seja o que você vai falar agora. Teve uma mãe que mandou aqui, doutora Maíra, a escola é particular. Quem paga o professor especializado para o meu filho? Importante. Olha o nome, né? Quem paga? Professor especializado é professor. Quem paga é a escola. Lá na Lei Brasileira de Inclusão, né? Que essas aí, gente, a Lei Berenice Piana e a Lei Brasileira de Inclusão, pai e mãe de criança com autismo ou com deficiência, né? Tem que imprimir, guardar na bolsa e ler constantemente para aprender, né? E não ser passado para trás. É crime, inclusive, a cobrança de qualquer valor adicional na escola quando se refere à condição daquela criança. Então, a cobrança por professor, ela é criminosa. Mas tem uma outra situação, que é o que a Priscila falou. O acompanhante terapêutico é diferente. Professor especializado é aquele professor que vai ensinar, mas ele precisa saber como ensinar aquela criança, por isso a necessidade de seja especializado. E o acompanhante terapêutico, terapia, saúde, esse aí não é obrigação da escola. Isso é obrigação da família, do plano de saúde, que seja, mas não é da escola. Tem essa grande diferença. Professor especializado, que vem ali, né, na Lei Berenice Piana, e o assistente terapêutico, que é ali, né, da intervenção terapêutica. Cada um vai ter a responsabilidade de arcar com isso. Informação importante, porque muita gente não está a par disso. Tiveram algumas perguntinhas, mas a gente foi respondendo aqui durante o nosso bate-papo, né? Se não tem vaga na clínica credenciada, o que eu devo fazer? Então, é procurar aí... Registrar essa né? inexistência de vaga. Sim, e depois procurar judicialmente. Isso. Né? Devo contar que meu filho é autista quando eu procuro uma vaga na escola. Você também já respondeu que não tem essa obrigatoriedade, né, de contar antes, até por conta de todas essas demandas absurdas que a gente acaba vendo, né? E por que eu tenho que entrar com uma ação judicial? Infelizmente, né, a gente tem uma sociedade que ainda não respeita os direitos das pessoas com autismo. Aliás, quase que nenhum, né, direito. Então, quando você tiver violado um direito do seu filho com autismo, e aqui a gente já falou de vários, né, negativa de tratamento, seja pelo SUS, pelo plano de saúde, negativa de acesso ao benefício de prestação continuada, né, o benefício pago pelo governo federal, se você tiver negativa de uma companhia aérea para ter acesso ao desconto, se você tiver, né, qualquer negativa que você tenha, eu brinco que não dá para a gente ir lá e colocar uma faca na cabeça da pessoa e falar, compra aí que é direito meu. A via que nós temos é a judicial. É lá que a gente vai conseguir, né, que a gente tenha esses direitos respeitados, os direitos da pessoa com deficiência. E todas as vezes que a gente move o Poder Judiciário, que a gente move administrativamente, seja a ANS, seja o INSS, a gente está dando visibilidade ao direito, né, às negativas, e a gente está instando aí esses poderes, a própria sociedade a respeitar, a conhecer e respeitar. Eu tenho certeza que hoje é muito mais fácil você cobrar algo do que há 5 anos atrás, quando as pessoas não tinham, né, tanto conhecimento. A gente está aí nessa fase de entregar conhecimento para as pessoas buscarem e educar a sociedade para respeitar as pessoas com autismo e com qualquer outra deficiência, né? E aí é onde a gente entra na responsabilidade social, né? Como um todo da sociedade em si, como o próprio nome já diz, de cuidar, né, desses indivíduos, seja criança, seja adulto, né? Ele tem essa condição e ela tem que ser respeitada, ela tem que ser entendida e isso tem que partir da sociedade. Como uma obrigação da sociedade, ela não está fazendo nenhum favor. Uma escola não faz favor em receber o meu filho, um estabelecimento ao colocar ali uma vaga, né, especial para pessoa com deficiência, ela não está fazendo um favor, né, é uma obrigação. E isso está ali instituído naquela lei maior, né, que está ali ao lado da Constituição Federal, onde ela fala que é obrigação de toda a sociedade retirar qualquer barreira que impeça uma pessoa com deficiência, aqui no nosso caso uma pessoa com autismo, a usufruir em igualdade de oportunidade com outras pessoas. Então, a partir do momento que você
coloca ali no seu estabelecimento a fila preferencial para uma pessoa com autismo, não é um favor que você está fazendo, né? Você está garantindo que aquela pessoa com autista ela possa ir, vamos supor, no supermercado. Quantas crianças aí têm sério transtorno do processamento sensorial, ou ainda não tem habilidade de espera, e não consegue ir a um local com a família, como você levar o seu filho, a Priscila levar o filho dela, de entrar e sair, o meu filho com autismo, a minha filha com autismo, pode ser que ela não consiga, e ela precisa aquele atendimento rápido para que ela possa acessar, usufruir daquele local como todo mundo e sair imediatamente. Né? Para ter as vivências, para poder construir ali tudo dentro da cabecinha dela, como outras crianças. Isso, e o fato de haver aquela fila ali é a retirada de barreiras para que aquela criança possa usufruir daquele local como qualquer outra. Então, se está ali o seu direito de entrar no estabelecimento, de usufruir daquele ali, a obrigação do estabelecimento é fazer com que aquela sua presença ali seja a mais agradável possível, porque seria uma utilização de local de uma outra pessoa qualquer. Então, no caso da pessoa com autismo, ele vai transformar aquilo ali na melhor experiência possível, como é, né, a fila para ser atendido preferencialmente, de forma rápida, para que ele possa entrar e sair. Mesma coisa, uma vaga preferencial ali na entrada do estabelecimento. Gente, meu filho, ele corre, assim, né, eu pisquei e ele já fugiu de mim. Então, o fato de eu ter uma vaga próximo no local, eu posso ir com ele na farmácia, se eu quiser, eu posso ir no shopping com ele, se eu quiser. Porque, né, ali eles retiraram qualquer barreira que me impedisse de levar ele naquele local, de ir lá como qualquer outra pessoa, qualquer outro filho de qualquer outra família. Sim. Então, a gente vai sempre lembrar que a nossa responsabilidade, a responsabilidade da sociedade, está assentada numa lei maior, né, e que diz que é nossa obrigação, que é a obrigação dessa sociedade retirar qualquer barreira que impeça uma criança de usufruir de algum espaço que ela deseja, né, em razão da sua condição de pessoa com deficiência. E isso vai sempre justificar qualquer direito das pessoas com autismo. Por isso que está sendo tão importante esse nosso momento aqui, né, para levar informação, para divulgar. Nós já falamos bastante, né, no dia a dia, mas eu acho que quanto mais a gente puder divulgar essa e tantas outras condições, que as pessoas merecem respeito, todas as pessoas merecem respeito. Então, nós temos que respeitá-las em suas particularidades. Eu tenho as minhas, você tem as suas, sim, você tem as suas. Então, né, quanto mais informação as pessoas tiverem, mais menos preconceito elas terão. Então, por exemplo, uma pessoa na fila ali, mas eu não estou vendo nada, gente, nem toda deficiência é visível. Então, apenas respeite, se ela está lá é porque ela pode estar lá. Ela tem um motivo dela. Isso, ela tem um motivo dela. Então, respeitemos as pessoas, porque hoje em dia está tudo muito rápido, as pessoas estão intolerantes, né? Mas a gente precisa conscientizar a população. Independente de lei, né? Independente de direito, independente de que há aí uma ação judicial, que você vai ser condenado, né? Tem o princípio número 1, que é respeito, amar ao próximo, a empatia, né? São princípios que estão aí para a gente colocar em prática, para a gente viver bem. A última viagem que eu fiz com meu filho, ele está há 8 horas dentro do avião, ele estava assim super agitado e cantava. Gente, era o jeito dele, né, de se regular. Ele cantava alto. E a pessoa da frente gritou comigo, mandando eu calar a boca dele. Oh, meu Deus. E era o jeito dele, era o jeito que ele tinha para ficar bem, era o jeito que ele tinha para passar aquelas 8 horas dentro do avião. Será que se fosse um bebê chorando, alguém ia virar para a mãe e falar, cala a boca do bebê, né, que tá chorando, só porque o meu filho tinha 7 anos? Meu Deus. É constrangedor pra gente. É uma agressão, né? E uma agressão em saber que tem pessoas que não são capazes de respeitar, né, entender, se colocar no lugar do próximo. E isso é uma situaçãozinha da que milhares e milhares de famílias de pessoas com autismo vivem. E para a gente fechar, né, primeiro eu quero te agradecer imensamente, dizer que eu estou muito feliz de você ter aceito
Acho que tudo que a gente falou aqui hoje agregou muito, né? Mas eu queria que você deixasse sua última mensagem, né, para todo mundo aí, para a gente fechar esse encontro tão gostoso que a gente teve. Sempre que a gente for pensar, né, sobre uma pessoa que está ali próximo da gente, precisando de alguma coisa, que a gente se coloque no lugar dessa pessoa, porque você não imagina o que aquela pessoa passa para poder estar ali, né? Todos os estímulos, né? Tudo que ela tem que lutar para poder estar ali próximo de você. E a família dela também tem feito esforços, assim, imensuráveis, né? Para poder levar essa criança para alguma oportunidade ali junto dos outros. A gente só tem feito, né, o que é possível dentro do que nos é permitido, para que a gente possa garantir para essas pessoas, para essas crianças, para esses nossos filhos, uma vida adulta saudável, né? Com um mínimo de independência, de autonomia, para que ele possa viver dignamente. Eu tenho um medo que eu carrego desde o diagnóstico, é o medo de morrer. Como que eu vou deixar o meu filho, né, aqui? Como que as pessoas vão recebê-lo, vão acolhê-lo? E o que eu peço é justamente isso, é que as pessoas respeitem o outro, independente de conhecer o que ele tem e o que ele não tem. Se uma pessoa precisa bater palma, se ela precisa pular, se ela precisa mexer as mãozinhas, se ela precisa cantar, se ela precisa, né, de alguma estereotipia, fazer alguma ecolalia, é porque ela precisa, né? E é muito mais fácil para uma pessoa que não tem essa necessidade, né, se afastar, respeitar aquela pessoa. Assim a gente faz um mundo melhor. A gente faz, né, um mundo em que a gente pode deixar as mães morrerem em paz, sabendo que seus filhos terão locais respeitosos para viverem longe delas, se assim Deus quiser. Amém. Amém. Nós estamos lutando por isso. E espero que hoje nós alcancemos muitas pessoas e levemos essa mensagem, né, para muitas famílias, muita gente se informe e respeite. E aí eu repito, né? Aí é onde a gente segura a mão do outro, né? E não deixa ninguém para trás. É isso aí. E é a partir da informação que a gente consegue fazer isso. Informação é poder, né? Parabéns vocês pelo projeto novo, pela escolha do tema, porque eu quase não gosto de falar sobre isso. E espero termos outras oportunidades, vou estar sempre acompanhando vocês. Precisaremos, porque tem muita coisa para falar. Maíra, muito obrigada. Eu que agradeço. Do fundo do coração. Obrigada a todos que estão aí assistindo a gente. Nosso podcast vai ser semanal e eu espero contar com vocês aqui todas as vezes, trazendo mais informação, trazendo mais contribuição para a sociedade. Obrigada, gente. Beijo, gente. Até semana que vem.